Oi gente do canal Mentes Brilhantes S.A. Hoje estamos aqui com mais um vídeo super legal. Hoje viemos mostrar para vocês a restauração do cubo do Sheldon, que vai ser usado também para o projeto Cantar, então fique com o vídeo. Bom, então nós vamos fazer uma revisão desse cubo aqui. Ele estava chiando com alguns botões estragados e aconteceu o seguinte: caiu um parafuso aqui na placa de alimentação, estourou ela, e agora eu vou falar para vocês o que eu fiz para consertar, tá? Esses dois capacitores rebentaram. Eles são de 2,22 microfarads por 50 volts. E aí, como a gente faz um trabalho de manutenção e conserto de equipamentos com sucata para... Aí, a gente vai retirando peças dessas placas, ó. Aí temos muitas placas. Aí as peças que são retiradas aqui, a gente coloca para lá para consertar. Aí, o seguinte, estragou então esse aqui. Esses resistores de acoplamento dos transistores e um seizinho que tem aqui, ó, que aí ele ficou ilegível, mas aí eu vendo a foto de um cubo igual a esse aqui que estava para venda, que ele tirou a foto das placas por dentro, deu para notar que é um TL071CN. Essa informação aqui dificilmente você vai encontrar na internet. O transformador que alimenta o circuito, ele é um transformador de 25 mais 25 volts. Ele tem uma derivação central, então, que dá 25 para as pontas. E nas extremidades aqui, ele dá 50 volts. Por causa que nós tivemos que arrumar as pontes e fazer a restauração de algumas partes, eu tive que tirar esse fio que conecta os alto-falantes, que é muito curto, né? E aí eu soldei lá esse aqui mais comprido para a gente não precisar montar o cubo de volta na hora que a gente for testar, né? Quando dá um curto na fonte, seja porque você ligou em 110, ou deu um surto, ou caiu alguma peça de metal, esses capacitores eles vão ficar inchados ou vão explodir, né? Aí então, tá vendo que aqui, ó, essa aqui tá bem para baixo. Os originais eles estavam estufados, né? Aí eu troquei todos esses capacitores. Esses capacitorezinhos aqui de todas as fontes, eu também troquei. A gente troca sempre todos os capacitores eletrolíticos, né? Esses capacitores eletrolíticos aqui, eu consegui nessa placa aqui, ó. Dá pra ver ali, ó, como eles são iguais, ó. Aí eu tirei de uma sucata. Esses resistores grandes aqui, ó, que mandam potência para os transistores, a gente vai desmontando as placas e vai guardando eles aqui, ó. Esses aqui são resistores específicos de amplificadores. E esse aqui é um amplificador tão bom que ele é fabricado até hoje e a topologia dele deriva da década de 80. Na década de 80 começaram a surgir os primeiros amplificadores classes AB, né? Vocês podem ver, ele não é muito cheio dessas peças mais atualizadas, tipo essa aqui, ó, essa aqui é uma das placas de som moderna, né? Aí elas conseguem ficar miniaturizadas, né? Esses plugs de conexão aqui, todos eu troquei. Eles estavam bastante danificados e enferrujados por causa que o cubo estava guardado em um local úmido, né? E aí, como eu tinha um punhado desses aqui, que foi retirado de uma mesa de som, eu apenas fiz a troca, ó. Tem aqui, por baixo aqui, tem outro, e aqui, que seria aqui a parte da entrada do
da guitarra e aqui a saída de fone. Aqui está o sistema de drive dela. E aí, como deu esse problema, estragou toda a fonte de alimentação e foi indo para cá até a parte do pré-amplificador, eu retirei os transistores para testar, né? E deu para ver que os transistores não tinham queimado. Mas eu já tinha notado aqui, ó, o transistor NPN J43150 e o PNP JN42150. É ruim quando queima esses transistores aqui, por causa que hoje em dia eles vêm, mas normalmente vem falsificado. E é uns transistores de grande potência e se ele também não for original, ele não vai ter o belo som que ele tem. E também ele pode queimar mais fácil por causa que às vezes é um transistor mais fraco que é colocado no lugar desse. Então esse aqui, ó, também, como eu tinha dito, é um TL075CN. Então se você pegar um cubo G1000RV que tiver com essa peça queimada e também tiver ilegível, já pode colocar aqui, ó. Eu fui numerando aqui, ó, essas partes aqui por causa que, como eu ia deixar o cubo desmontado bastante tempo, eu teria que saber aonde religar, né? Pode ver aqui, ó, o número 1, número 2 e número 3. Aqui número 5, número 6 e número 4. Aí depois eu peguei, depois que eu medi os transistores, vi que eles estavam bons, eu ressoldei os fios ali, ó, de novo, novamente ali. E agora eu vou parafusar aqui essa placa de alumínio que sustenta eles. E aí nós já voltamos. Para vocês verem aqui, ó, foi essa peça de metal que caiu aqui, ó, e fez todo o estrago, né? Aí, como dizem, aliás, como eu tinha dito, né? Quando estraga, nem que seja alguma parte, toda a placa a gente pega e condena todos os capacitores eletrolíticos, ó. Os capacitores eletrolíticos são esses aqui, ó. Então, todos eles eu troquei. Esses maiorzinhos aqui, não, eles são de 100 micro e esses pequenos de 10. Esses transistorzinhos aqui, ó, normalmente às vezes eles não queimam. Mas o CI que faz o acoplamento do sinal desta placa com esta, para sair a amplificação desses transistores grandes aqui, normalmente ele queima. Aqui olhando mais de perto, aqui vocês podem ver que aqui tem também esses CIs que fazem... Opa, parei. Olhando aqui dá para ver que também existem uns circuitinhos integrados, né? Que fazem o acoplamento do sinal que entra. E aí aqui tem ganho, tem equalizador, sistema de drive, saída central. Então, esse transistor aqui, ele é LM4558. Ele é bem comumzinho. E a gente acha em qualquer placa de mesa de som, ó, ou algum aparelho qualquer. Este aqui, ó, ele é bem usual. Todos os fabricantes, bem dizer, de aparelhos de som assim utilizam ele. Então é uma peça fácil de conseguir. Esses aqui, plugs aqui, ó, que entra o P10 aqui, também são fáceis. Então, como eu tenho perto de 50 dessas peças, eu troquei todos, né? Aí, todos eles foram trocados. Esse aqui, ó, é a peça que é responsável pelo reverb, ó. Para aquele som distorcido da guitarra, aqui, nesse cubo que faz essa pecinha aqui, ó. Ela injeta o sinal e é pego pelo outro lado, né?
É quase como se fosse uma agulha de disco, de vinil. Aí o sinal passa, ela começa a dar uma vibrada, e aí ela pega de novo o sinal aqui, e essas oscilações aqui ela transforma naquele ruído característico da guitarra, né? Quando acontece da gente queimar essa placa aqui, seja por uso ou por acidente, como caiu um metal nessa, existem grande chance de queimar os alto-falantes também. Mas aí, nesse caso, nós tivemos sorte, né? Aí, como é que eu vou testar esse alto-falante aqui para saber se está bom? Eu vou pegar o fio que está conectado lá, vou colocar uma pilha pequena, saiu o som, o alto-falante está bom. O alto-falante é uma das partes mais caras do equipamento, né? E aqui, ó, vamos olhar aqui ó, tá ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui eu já coloquei, liguei. A gente, então, tira tudo. E aí ele diz assim, ó, tá, a gente colocou aí, deixou as marcações, mas tá tirando aos poucos, né? A gente tira, porque é o seguinte, a parte que a gente já consertou, a gente tira. É que nem o pessoal que lida com aviação, né? Tudo que tá pronto para uso, eles sempre tiram as etiquetas. Ó. Agora nós ficamos com a fonte de alimentação. Esse cubo aqui ele já vinha com um defeito. A gente colocava ele na tomada, às vezes ele funcionava, não funcionava. E aí era o cabo de força, né? Aí eu peguei esse cabo de ventilador aqui. Esse aqui é um cabo de ventilador bem comprido, por causa que normalmente os cabos que vêm nesses equipamentos aqui são cabos curtos, né? E a gente com um cabo mais comprido consegue ir mais longe, né? Aí eu tirei o cabo antigo e deixei as pontas para marcar aonde a gente vai conectar o cabo novo. E aqui, ó, vocês podem ver, ó, que o fio daqui do cabo novo que eu vou colocar e esse aqui do cabo antigo são exatamente o mesmo, a mesma espessura. A gente nunca pode colocar um mais fino porque acaba aquecendo, porque ele exige uma certa amperagem, né? E aqui, de certa forma, é uma forma da gente marcar aonde as peças vão ser ligadas, ó. Aliás, os fios, ó. A gente vai tirar essa daqui, ó. Tiramos fora. Ó, colocamos outra. Tiramos aqui. Ó, nós já temos a energia ligada. E aqui com aquele curto, ele não foi maior o estrago por causa que os fusíveis que cuidam do nosso amplificador fizeram a sua função, que foi queimar, né? No caso, esse eu não tinha, né? Aí eu comprei na internet o parzinho. Ele é um fusível de 3,25 amperes por 250 volts. Então, nós acabamos de colocar ele aqui. Eu tirei eles fora, os transistores estão ok. Coloquei os capacitores, troquei todos esses outros. Coloquei os resistores dos coletores novos. Vindo para cá,
vocês podem notar que existem uns enforca-gatos aqui, ó, né? Aí eu tirei todos eles dos antigos, coloquei os novos. Tá certo que o que veio de fábrica ficou bem mais bonitinho que o meu ainda não ficou tão legal. Porque se esses fios cruzarem aqui por cima, eles vão atrapalhar o sistema de efeito do cubo aqui. Vindo aqui, ó. Alguns potenciômetros aqui eu troquei porque eles estavam raspando e aí o som não ficava muito bom, né? Tu mexia no potenciômetro, às vezes o som sumia, às vezes não sumia, ficava alto demais. Aí, os potenciômetros que eu acabei trocando são o do volume, do ganho e do outro ganho. Esses potenciômetros aqui, eles são potenciômetros logarítmicos. E esses aqui do grave, médio, agudo, controle, sistema de reverberação são lineares, né? Isso é bom a gente saber. E para quem quer saber, são potenciômetros de 100K. Agora que nós já temos conectado isso aqui, a bem da verdade, essa aqui foi só uma explicação do que aconteceu com essa placa, né? Para o vídeo não ficar muito novo, olha aqui, ó, nós temos A, B e C, 25 volts mais 25 volts, transformador de média potência, né? Ó. E toda essa fiação aqui a gente marcou porque a gente teve que arrancar essa placa fora. Essa placa eu tirei daqui, né? Ó. Vamos colocar C com o C. A com o A. B com o B. E aí, tá pronto? Então nós tiramos aqui. Né? Aí agora nós vamos dar uma revisada. Tudo ligado, sistema de energia, todos os cabos ressoldados. Aqui, ó, os potenciômetros que eu troquei foram esse e esse. Eles estavam raspando, né? Aí, então ok. Aí, como esse cubo vai ser utilizado no projeto, a gente utilizou potenciômetros aqui, ó. Ó, que são também de 100K, ó. Só que a gente tem que respeitar aqui os que são logarítmicos e os que são lineares, né? Ó. Aí a gente separa os que são bons, né? E aí troca aqui. Aqui nós temos o controle de OnDrive e reverb, né? Que esse aqui a gente troca no pé, né? Tu encosta com o pé no chão, né? Fica no pé da gente. E aí ele evita de tu tá tendo que chegar perto do cubo e tá apertando esse botãozinho aqui, ó. Quando a gente liga esse aqui, desacopla aqui e aí tu passa a comandar os dois canais por aqui, né?
E aí muita gente quer saber como é que isso aqui funciona. E aí como eu tive que trocar este fio aqui, porque dá uma olhada aqui, o plug dele tá bem ruizinho, ó. Olha ali, ó, todo... Como eu disse, o cubo foi mal guardado e a culpa é minha, a gente tem que também assumir, né? Ó. Quando a gente aperta esse lado, liga o reverb e esse outro aqui o OnDrive. Aí, a massa é comum para os dois, né? E aí, um lado vem para cá e outro aqui. Por isso que o plug é estéreo, né? E aí, se a gente for ver aqui, ó. Ali, ó, ligação ali. Massa. Aí, o que acontece? Às vezes a gente conserta isso aqui e aí fica invertido, né? Aí, digamos, tu liga o reverb e aí aciona o outro. Aí, tu vem aqui e inverte esses fios aqui, que aí ele vai ficar bem certinho. Aí, coloca um plug novo, não é exatamente o plug da Sheldon, é um plug daqueles mais baratinhos, né? E aí, depois disso, a gente fecha essa aqui. E aí, para não perder os parafusos, eu deixo todos num ímã, né? Aí depois a gente vai tirando e vai parafusando todos. Nós já voltamos. Então, para ficar mais fácil nós fazermos o teste, aqueles fios que estão vindo do alto-falante, a gente vai ligar aqui. Nesses fios aqui que saíam do alto-falante de lá, né? Para a gente não ter que montar ali de novo lá, porque os fios aqui são curtinhos, né? E assim a gente deixa um fio mais comprido para teste aqui. Legal, ó. Aqui vai lá para os alto-falantes do... Então a gente tem uma conexão de lá. Aqui está o cabo novo. Aqui está o cabo novo, né? De força que a gente colocou no lugar daquele que estava estragado. E uma dica assim aqui, ó, que eu não cheguei a falar, mas eu vou falar para vocês. Toda essa placa, parte onde vai bastante amperagem, todos eu refiz a solda, sabe? E aí, todas elas eu usei com solda de rolo azul. Se tu colocar um outro tipo de solda, às vezes ela vem com quantidade de estanho um pouco diferente, e aí a solda não fica tão boa. Aí acontece o que chamamos de solda fria. Bom, agora eu conectei a saída de som aos alto-falantes do Sheldon, né? Vamos ligar na luz. Lembrando que a gente mexe no aparelho estritamente necessário com ele na luz. Ligamos. Potenciômetro zerado, né? Porque senão quem sofre é o nosso alto-falante. Aqui. Ó, com os potenciômetros trocados, ó. Não ficam raspando nem nada. Não fica aquele... Ó. Ele já é um equipamento com 10 anos, né? Ó. Essa aqui é a parte que distorce a guitarra, ó. Ó,
Que reverb, tu zera o reverb, ele não faz nada, né? Ó. Aí o que que nós vamos fazer? Lembra daquela peça que nós arrumamos? Que oscila entre o Clean e o Overdrive? Clean, Overdrive. Reverb, liga e desliga o reverb. Que seria isso aqui, ó. Aí tu não precisa estar fazendo isso aqui, ó. Zerando aqui. Aí ele pega, gira de novo. Você não troca aqui, né? Aí o que que tu faz? Tu pega essa pecinha. Ó. Liga no bem do cantinho aqui, ó. Ó. Aí o que que acontece? Nós controlamos por aqui, ó. Lá. Ó. Não tá ligado, né? Ó, reverb. Ó, desligo ele, ó. Não preciso estar zerando os volumes, nem apertando numa chave, ele desacopla e tudo comanda por aqui. Ó. E aqui você pode brincar com as configurações, né? Ó. Ó, como muda o som. Ó. Tudo isso aqui você monta seu efeito. Aqui é guitarra limpa e aqui com distorção, ó. Ó, liga o reverb, desliga, ó. Não tem nada. O control ali, ó. O control ele dá tipo uma veludada no som. Zeramos o volume geral, desligamos a máquina. Então essa peça aqui, ó, você tem todo o comando no chão. Esse aqui tu coloca embaixo e com os pés você vai apertando as teclas para acionar efeito e trocar entre os dois canais do cubo aqui. Essa guitarra ela vai ser restaurada, né? Ela tá toda estragada, até sem uma corda ela está. Então lembre-se, se puder trocar, os plugs troque, senão WD-40 também resolve. Esses aqui, os 3 de volume, eu acabei trocando porque é o que a gente mais mexe, né? Bom, aqui olhando
a parte do alto-falante, aqui, ligação aqui atrás. Vou tirar esse troço daqui. Aqui tava aquele fio que a gente estava usando para testar o amplificador, né? Que a gente colocou isso aqui para deixar o amplificador um pouco mais longe. Porque se a gente não tivesse colocado esse fio e tivesse utilizado do próprio amplificador de som aqui do cubo, era isso aqui, ó. Aí no fim nós teríamos que acabar colocando essa peça de volta que a gente parafusou aqui para fazer o teste, né? E agora que a gente já fez todos os testes, as ligações ficaram boas, agora é a hora de ligar de volta o sistema. Vamos ao último fio aqui. Opa! Então agora vamos ligar lá na luz. Ligamos lá na frente. Ligamos aqui. Pronto, então agora demos o conserto por terminado, a nossa restauração. A última coisa que falta agora é colocar essa peça aqui. E aí vamos parafusar, ó. E aqui está pronto a nossa restauração do nosso cubo. Espero que vocês tenham gostado. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal para não perder nenhuma ciência nova. Até a próxima restauração. E acompanhe nas redes sociais o nosso projeto Cantar, que a gente utiliza aparelhos descartados para montar um sistema de som e concerto de instrumento para crianças e adolescentes.